Partiu gravação. Partiu gravação. Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui falo sobre atendimento a crianças no consultório, com assuntos e dicas que te ajudam a ter sucesso nesses atendimentos. No vídeo de hoje, vou falar sobre erosão dentária na infância. Mas antes de começar a assistir, clica no sininho para ativar as notificações, te inscreve no canal e, se gostar, curta e compartilha com seus colegas. Então vamos começar a falar sobre erosão dentária. Erosão dentária, nos últimos anos, muito se tem estudado, a literatura muito tem procurado, através de artigos, evidência científica, tentar desmistificar quais são realmente os pontos importantes que devemos saber sobre erosão dentária. As dúvidas também e todas as repercussões que nós temos sobre esse assunto. Então vamos começar falando e conceituando, que eu acho bem importante para a gente começar a entender todo o processo que nós temos com relação à erosão dentária. A erosão dentária, ela é um desgaste por um processo químico. Quando a gente fala em erosão dentária, a erosão dentária é um motivador. E depois sim é que nós vamos falar em desgaste. Primeiramente, a erosão dentária é um processo químico. Como é que ocorre todo esse processo? Inicialmente, os ácidos, eles entram em contato com o esmalte dentário. Esses ácidos, em contato com o esmalte, eles se dissociam em água, se transformando em íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio, eles fazem uma reação com os cristais dentários que estão, no dente. E aí nós vamos ter uma desmineralização dos cristais e através dessa desmineralização nós vamos ter uma combinação com o íon de carbonato ou íon de fosfato. Esse processo chegando desde a ação ácida no esmalte dentário até a combinação que chega a íons de fosfato ou íons de carbonato é chamado de erosão dentária. A ação desse processo químico no dente é que vai levar a um desgaste erosivo do dente. Então fica a dica assim bem importante. Quando a gente fala em você está com erosão dentária para o paciente, não, você tem um processo erosivo de desgaste do dente. Erosão dentária é o processo, a reação química que acontece entre ácidos e os formadores finais de íons carbonato e íon fosfato. Importante salientar que nós estamos falando de ação ácida. Essa ação ácida da erosão dentária, ela é diferente da ação ácida que nós temos da cárie. A ação da erosão dentária é por uma reação química e não tem relação alguma com o pH crítico para que eu comece a perda mineral do dente. A cárie, ela tem uma ação ácida devido à proliferação bacteriana. Então, nós podemos sim dizer que a acidez, a perda mineral ocorrida pela cárie, ela se dá por ação bacteriana diferente da erosão dentária. Importante fazer esse diagnóstico diferencial para a gente começar a falar e entender sobre a etiologia e as causas, enfim, e os sintomas todos eles do processo de erosão dentária, que são diferentes. Alguns fatores predisponentes da cárie também se sobrepõem e também são fatores predisponentes da erosão dentária. Continuando dentro dessa nossa linha de pensamento, de raciocínio, nós vamos falar de causas. E as causas da erosão dentária, a gente pode dizer que elas são multifatoriais. Não é isoladamente um fator só que a gente tem que considerar. Sempre quando pensa em erosão dentária, o que vem primeiramente em nossa mente, É a dieta, uma dieta ácida. Uma dieta com alimentos
que são erosivos devido à sua ação ácida no dente. Eu tinha comentado e eu retorno, acho importante a gente entender, no processo carioso, no processo de lesão, de progressão da cárie, nós começamos o processo de perda mineral, de desmineralização do dente, quando nós chegamos no nosso pH crítico, né? O pH crítico, a gente sabe que se tem ação de fluoroterapia, nós temos 4,5, senão nós temos 5,5. A ação ácida do alimento não tem nenhuma relação com essa perda mineral, pH crítico. Basta nós termos o contato com a dieta ácida que nós já começamos, sim, a fazer aquele processo químico, aquela reação química que anteriormente eu expliquei para vocês. Então, primeiro ponto, dieta ácida. Segundo ponto, a gente tem questões gastroesofágicas, como refluxo, como bulimia, que tem uma relação direta da ação ácida dos fluidos, do conteúdo ácido do estômago agindo em contato com o meio bucal. Esses dois são os nossos fatores principais da erosão dentária. Nós temos alguns fatores que a gente tem que levar em consideração, baseado que eles predispõem, eles pioram a situação do processo evolutivo da erosão dentária. Primeiro deles, vamos lá, importante, escovação inadequada. O que seria escovação inadequada? Uma escovação traumática, uma escovação com força, onde nós temos uma ação ácida de contato da dieta, de algum alimento, e nós vamos fazer o quê? Escovação na superfície dentária. Escovação inadequada, tanto da força como da forma da escovação e no tempo pós a ingestão de algum alimento ácido. Não só alimento. Por exemplo, é muito habitual quando temos vômito, após o vômito, fazer a escovação dos dentes por uma questão de sensação, de uma questão de melhora das condições após o vômito. E essa ação de escovar, não precisando usar força e nem traumatismo durante a escovação, mas a nossa boca ela está num pH extremamente ácido. Nós tivemos o vômito, que sim, ele tem um pH extremamente ácido em contato com o dente e nós vamos escovar, nós vamos piorar o processo de desgaste dentário por processo erosivo. Interferências oclusais, sim. Contato prematuro faz com que a gente tenha um maior desgaste durante o processo de funções, né, rotineiras do cotidiano, vai fazer com que a gente tenha também um desgaste maior quando nós temos uma ação ácida sobre a superfície do dente. Mordida cruzada também. Fator importante que a gente considera dentro de interferências, que eles estão relacionados com o quê? Estão relacionados com bruxismo. O desgaste dentário noturno por atrição, quando associado a uma ação ácida, nós vamos ter, sim, nós vamos potencializar esse desgaste. Diminuição do fluxo salivar. Quando nós temos uma hipossalivação, nós aumentamos a dificuldade maior de fazer a lavagem e a capacidade de tamponamento da saliva. Então, sim, o ácido acaba piorando a ação ácida na superfície dentária. E falando especificamente da criança, nós temos uma diferenciação entre a composição do dente decíduo relacionado ao dente permanente. O dente decíduo, ele tem dois aspectos muito importantes. Anota aí. O dente decíduo, ele tem uma composição, um esmalte mais fino. Isso faz com que a gente tenha um desgaste em dentina mais rápido, uma vez que nós temos esse esmalte mais fino. Segundo fator importante, ele é menos mineralizado. E isso parece muito óbvio, essa composição do dente
em virtude do tempo de função que ele fica na boca. Nós temos o dente permanente por uma vida, nós temos o dente descido por um período de anos da infância. A erosão dentária, nós podemos, frente a tudo isso que a gente conversou, nós vamos classificar ela de 3 formas. Ela pode ser 3 tipos. Extrínseca, que daí ela tem uma associação direta com dieta ácida, uso de medicamentos, sim, a gente também pode gerar um pH ácido e uma ação ácida diretamente na superfície do dente. Tipo intrínseco, está relacionado a quê? A refluxo, ao conteúdo gastroesofágico em contato com o meio bucal, a bulimia também. E nós temos os idiopáticos, são aqueles casos onde a gente tenta com uma super anamnese, a gente tenta buscar respostas e a gente não consegue. Então é uma causa desconhecida, mas a gente consegue visualizar, sim, alterações já na superfície dentária parecidas com os desgastes erosivos. Tendo em vista que nós já sabemos todo o processo, temos esse conhecimento, vamos colocar em prática. Primeiro ponto, diagnóstico. Chega o paciente sim, senta na nossa cadeira e nós vamos ver o quê? Ele vai comentar que ele sente uma acidez? Ele vai comentar diretamente que ele faz bulimia? Não, ele não vai comentar. É importante para um diagnóstico preciso de desgaste erosivo, a gente tem que ter uma boa anamnese. O que eu falo em boa anamnese? Uma conversa onde a gente vai conseguir descobrir doenças sistêmicas, onde nós vamos descobrir uso de medicamentos, onde nós vamos conversar e procurar entender não só os problemas dentários, mas todo um processo que ocorre dentro de um corpo. Eu tenho que saber se faz bruxismo, não procurar somente facetas de desgastes na cavidade bucal. Eu tenho que saber se está estressado, se está com alguns problemas, se isso permite com que a gente tenha o quê? Uma maior ingestão de alimentos ácidos, se nós temos caso de alcoolismo. É claro que falando de uma forma geral, de um adulto, da criança, sempre um ponto importante para que a gente tenha que desvendar e minuciosamente descobrir é com relação à dieta da criança. A maioria dos casos de desgaste erosivo está relacionado com dieta nas crianças. Pode sim falar em refluxo? Pode. Observe se a criança ela tem uma tosse seca e curta. Isso é uma tosse sim de refluxo. Se a criança ela sente como se tivesse alguma coisa bem assim ó, na garganta, isso também é um indício que a gente tem um refluxo. Esses 2 parâmetros vai ser super importante para que a gente possa entender se está acontecendo esse desgaste ou não. Fizemos uma boa anamnese, descobrimos dieta, hábitos comportamentais, doenças sistêmicas, nós vamos para o nosso exame clínico. Desgaste erosivo a gente descobre com o exame clínico visual. Quais são os parâmetros que nós temos que levar em consideração quando a gente faz exame clínico visual de qualidade? Nós temos que ter profilaxia, dente limpo, seco, com iluminação, para que se consiga um bom diagnóstico e um diagnóstico preciso se nós temos caso de erosão dentária, se nós temos caso de atrição. Dificilmente nós vamos confundir o desgaste erosivo com uma abfração por causa da localização. Visualmente, o que nós vamos ver? Nós vamos ver desgastes oclusais, onde é preservado
a borda do esmalte da superfície oclusal, deixando mais acinzentado, né? Ele fica mais transparente. Muitas vezes o desgaste é tão profundo que a gente faz uma concavidade na superfície oclusal e a gente diz que se assemelha a uma xícara. E muitas vezes, por transparência, a gente vê já aquela cor rosada da câmara pulpar. O paciente, ele pode relatar junto sensibilidade, pode comentar que ele percebe que seus dentes estão ficando transparentes e todo esse aspecto de transparência, sensibilidade, tem relação com o desgaste erosivo. Então, ele já está num processo mais avançado dentro de um grau de erosão dentária. Quando nós temos desgaste, nós já tivemos muitos processos químicos, muita reação química, muito íon de fosfato e carbonato que levaram a esse desgaste. A sensibilidade a gente tem pela perda do esmalte dentário. E quando nós temos uma sensibilidade mais exacerbada, é quando nós já temos um desgaste de dentina e muitas vezes já é um envolvimento pulpar, onde a gente começa a ter a sensibilidade pela proximidade da câmara pulpar. Lembrem que a gente falou sobre a espessura de esmalte e dentina do dente descido. O que vai diferenciar entre um paciente, uma criança que tem uma alimentação, uma dieta ácida, que não tem desgaste e outra que tem uma alimentação, uma dieta ácida e tem desgaste? São aqueles fatores predisponentes que a gente comentou. Mas além dos fatores predisponentes, nós vamos ter que avaliar a frequência e o tempo do contato desse alimento ácido na superfície dentária. Leite fermentado, ele é extremamente ácido e ele causa, sim, erosão dentária. E aí, o que nós vamos fazer? Não vamos tomar, tem que avaliar o quanto que se toma, a frequência da ingestão, quanto tempo fica essa ação ácida na superfície dentária. Mas eu logo escovo os dentes? Eu faço ingestão de água após? São fatores que sim vão modificar o desgaste erosivo. E aí, precisamos sim fazer o tratamento dessas superfícies? Sim. Quando chegar uma criança no seu consultório com desgaste erosivo, precisamos agir. Primeiramente, nós temos que tentar buscar de forma segura e eficaz o que está ocasionando esse desgaste. Esse desgaste, ele não vai, uma vez desgastado, não tem mais volta. O que a gente tem que tentar é buscar a solução para que não continue ocorrendo esse desgaste dentário. Então, vamos descobrir a causa. Descobrimos a causa, me parece algo relacionado a refluxo. Esta criança deve ser encaminhada para que faça o seu tratamento de refluxo e essa consequência de erosão dentária não tenha mais nenhuma repercussão na sua cavidade bucal. Temos fatores emocionais, psicológicos, que sim, podem estar acarretando algumas questões, persistam e que tenham, sim, esse efeito. Encaminharemos, sim, para que seja feita o tratamento necessário. Dieta, aconselhamento dietético, o que está sendo comido, o que tem ação ácida, o que não tem ação ácida. Quando a gente pensa, temos alimentos ácidos. Quando a gente pensa num alimento ácido, tá? A gente pensa que ele vai diminuir o pH da boca, levando a um pH ácido. Não. O alimento ácido, ele age diretamente na superfície dentária. Então, quando temos um desgaste grande, precisamos sim fazer a eliminação desse alimento. Mas, descobrindo causas, o que nós vamos fazer? Vamos tratar as sequelas. Infelizmente, tivemos sim perda de estrutura dentária. Muitas vezes temos que fazer restaurações, sim, em casos severos temos que repor por meio de resinas, selantes, temos que repor a estrutura que foi desgastada. Uma vez que, muitos dos casos, nós temos
sensibilidade. Para a sensibilidade, nós temos um efeito bem legal que é a fluoroterapia. E aí nós estamos usando o flúor como terapêutico. O flúor, ele está sendo usado nesse caso não como prevenção, mas como uma ação, tendo uma ação terapêutica de tratamento. A fluoroterapia, ela vai diminuir a sensibilidade e também vai provocar aquela película que a gente tem, aquela formação, né, de uma barreira de hidroxiapatita que vai permitir uma melhor dureza, né, uma maior dureza do dente, além de diminuir a sensibilidade. Fica a dica: tem o desgaste erosivo, paciente não tem queixa de sensibilidade, preciso fazer alguma coisa? Sim. Nós temos os canais, os túbulos dentinários abertos para receber o que é? Receber ação ácida, ação do doce, ação da atrição durante a escovação. Precisamos sim selar esses túbulos dentinários para que tenha uma maior proteção da superfície dentária. A escovação temos que ter orientação de escovação. Evitar a escovação após a utilização de um alimento ácido, após uma questão específica de vômito, de refluxo, onde tu sente, né? O conteúdo do estômago, né, vindo à cavidade bucal, evitar fazer escovação nesse momento. Podemos fazer bochecho com bicarbonato de sódio, podemos fazer também bochecho com soluções fluoretadas e mesmo a gente pode tomar um leite ou também tomar uma água na ausência desses. Após isso, a gente vai fazer a escovação. Ideal esperar 1 hora depois desse procedimento. Não tenho como esperar, se utiliza primeiro de alguma dessas dicas e sugestões antes de fazer o processo da escovação. E aqueles pacientes que têm uma diminuição do fluxo salivar? Sim, vamos estimular, vamos utilizar métodos para que a gente tenha sim um aumento do fluxo salivar. Ou ainda, muitas vezes a gente tem que se utilizar de uma saliva artificial para que a gente tenha uma maior lavagem natural da cavidade bucal. E não foi feito nenhum tipo de tratamento. Nós vamos ter sequelas maiores? Sim, principalmente porque a gente vai continuar com as causas e se não existe mais nenhuma causa que leve à erosão dentária, nós vamos ter a ação da nossa cavidade bucal frente aos desgastes erosivos. Então, nós vamos ter perdas extensas, né, de superfícies dentárias. Nesses casos, às vezes ainda a gente tem o quê? Uma diminuição da dimensão vertical, principalmente quando nós temos ação ácida e bruxismo associado. É claro, quando a gente fala em dente anterior, nós vamos ter comprometimento estético. Os dentes vão ficando mais curtos quando a gente já tem uma perda maior de superfície dentária, além de função. A gente acaba perdendo guia canina, guia incisiva, lateralidade, a gente acaba tendo função de grupo. Então, tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos grandes perdas e, no futuro, sequelas maiores com relação ao desgaste dentário. Então, eu não posso deixar de falar para vocês que a realização do diagnóstico precoce de erosão dentária e imediatamente a implementação de medidas, muitas vezes curativas já, e muitas vezes medidas preventivas e por outros momentos medidas curativas da erosão são fundamentais e são imperativas para que nós tenhamos condições bucais adequadas e saudáveis. Vamos terminando. Se gostou desse vídeo, clica aqui, se inscreva no meu canal e não deixe de compartilhar com seus colegas. Até breve!